Jardim Célia. Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Band Mulher já começou. Para você uma excelente tarde. Vem comigo nessa terça-feira que hoje nós vamos falar sobre maternidade, gestação, fertilidade, luto parental e muito mais. Inclusive, gente, a expectativa pela chegada do bebê traz muitas emoções, muitas curiosidades, entre elas saber qual que é o sexo da criança. Então hoje no quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, vamos entender tudo sobre a sexagem fetal. Por aqui também teremos uma ginecologista para esclarecer o que é mito, o que é verdade em relação à fertilidade feminina. O programa está caprichado para você, então vem comigo, fique à vontade por aí que o Band Mulher já começou. Poucas dores são tão profundas quanto a perda de um bebê ainda na gestação, ou no parto, ou nos primeiros dias de vida. Pois é, um luto silencioso. Pensando nisso, uma nova lei criou a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. E nós preparamos uma reportagem especial para vocês entenderem mais sobre essa nova lei. Olha só. A medida representa um avanço inédito na forma como o Brasil trata uma das dores mais silenciosas e profundas que uma família pode viver. Além do apoio emocional, a lei também prevê mudanças na legislação de registros públicos, permitindo que os bebês sejam registrados com o nome escolhido pelos pais. É uma lei que traz visibilidade, vai está trazendo mais visibilidade a esse luto que muitas vezes é invisível. A gente considera que é uma sociedade que acaba sendo muito invisibilizada pela sociedade como um todo. Então, a lei ela vai trazer voz a essa dor, que muitas vezes ela é invalidada. O relato de quem já passou por esse processo revela como o luto é solitário e desafiador. Para muitas famílias, além da dor, ainda existe a dificuldade de lidar com falas prontas e a falta de preparo das equipes de saúde. Realmente o luto não passa, como as pessoas falam, num piscar de olhos, ele é um processo, a gente vai aprendendo a lidar, um dia de cada vez mesmo. Tem dias que a gente não está bem, que a gente quer chorar, que a gente quer falar, tem dias que a gente quer ficar sozinho e realmente assim, dar espaço para o que a gente está sentindo. E é um dia de cada vez, a gente vai aprendendo a elaborar o que a gente está sentindo. A nova lei do luto materno e parental muda a forma como o Brasil acolhe mães, pais e famílias que enfrentam uma perda de um bebê na gestação, no parto ou nos primeiros dias de vida. Então, uma melhor comunicação entre instituição, hospital e também atenção básica para que continue esse acolhimento e assistência a essa família. Criada em Uberlândia, a Casa Manacá reúne pais, mães e profissionais de saúde que buscam oferecer apoio e acolhimento a quem enfrenta perdas gestacionais e neonatais. Um trabalho voluntário que fortalece famílias e reforça o direito de viver esse luto de forma humanizada. E a gente acolhe, então, essas famílias. A gente faz grupos de acolhimento que acontece de 15 em 15 dias, de maneira online e gratuita. Então, a gente faz esse acolhimento, é um momento ali em que essas famílias, elas podem dar voz, inclusive, falar sobre esse filho que muitas vezes, na sociedade, ela é tido como tabu, né? A Casa Manacá foi como se fosse uma luz no meu caminho. Quando eu aceitei o convite, participar das reuniões, de conhecer o pessoal, foi a melhor decisão da minha vida. Foi uma forma de honrar a vida da minha filha, né, dos meus filhos de breve vida,
E o acolhimento ali, a Casa Manacá é um doar-se, um servir. Porque os nossos filhos, eles partiram, eles morreram, mas eles vivem dentro de nós. E a gente está ali e dividir essas experiências com as outras famílias é muito importante. A gente se sente junto de alguém, a gente não deixa de se sentir sozinho. É um atendimento principalmente psicológico, né, que essas famílias precisam muito quando passam por esse momento, e o SUS, então, agora vai começar a oferecer todo esse respaldo para essas famílias. Vamos falar de saúde aliada à tecnologia? Pois é, pesquisadores descobriram que bloquear uma enzima presente no nosso corpo pode ajudar a combater o colesterol ruim ligado a doenças cardiovasculares que matam, como, por exemplo, infartos e AVCs. O estudo, ele abre caminhos para novos medicamentos. A dona Célia, de 92 anos, sempre manteve uma rotina saudável. Por isso, mal acreditou quando o exame apontou que o colesterol havia aumentado. Eu nunca esperava, né? Nunca. Eu estava bem. Então, de repente, você tem essa notícia, choca, né? O colesterol é uma gordura fundamental, que ajuda a formar células e hormônios essenciais para o corpo humano. Mas quando o LDL, conhecido como colesterol ruim, aparece em excesso, vira vilão. Ele aumenta o risco de AVC e outros problemas cardiovasculares, como infartos, responsáveis por 3 em cada 10 mortes no país. Até hoje, a principal forma de tratar o colesterol é com remédios tradicionais, que reduzem a produção de gordura pelo fígado e ajudam a baixar os níveis de LDL no sangue. Mas esse é um tratamento que tem as suas limitações. Agora, uma descoberta científica pode abrir um novo caminho no combate ao problema. Pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, concluíram que bloquear uma enzima chamada IDO1 pode reforçar a ação do sistema imunológico do organismo. É como uma batalha silenciosa travada dentro do corpo. De um lado, o colesterol LDL, que forma placas de gordura nas artérias que dificultam a passagem do sangue. Do outro, os macrófagos, células de defesa que tentam conter esse avanço. O que a pesquisa mostrou é que, ao bloquear a enzima IDO1, os macrófagos conseguem atuar de forma mais eficiente, reduzindo o acúmulo de gordura e evitando o entupimento das artérias. Seria a redução da inflamação no corpo, particularmente no endotélio, ou seja, nos vasos, e afetaria diretamente também como é que os macrófagos, são essas células de defesa do nosso organismo, estariam agindo com relação ao colesterol. Mas a pesquisa ainda está em fase inicial, sem previsão de ensaios clínicos em humanos e menos ainda de virar um remédio na prateleira das farmácias. Até lá, vale a máxima. O melhor remédio é a prevenção. Comer bem, se exercitar, não fumar e manter os exames em dia. O coração agradece. Muito bem. Mudando de assunto, você aí está pensando em construir ou reformar? Pois é, chegou a hora de economizar de verdade. Na RC Distribuidora você encontra pisos e acabamentos com preço de atacado e entrega rápida. Olha só, tem piso extra retificado acetinado 57 por 57, R$ 24,90 o metro quadrado. Revestimento extra retificado mais brilho 31 por 56, R$ 24,90 o metro quadrado. E o porcelanato extra retificado acetinado 72 por 72, R$ 49,90 o metro quadrado. Gostou? Pois é, tem muito mais para você. Precisou de acabamento? Passe na RC. RC Distribuidora, qualidade que transforma. Em Uberlândia, Uberaba e também em Araxá. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Bora pro intervalo? Rapidinho, eu prometo, na volta vamos falar sobre sexagem fetal. Eu, como sempre, estou aqui no Leão fazendo compras, amor. Beijo. Assim, o músculo, R$ 28,98. Leite Bonolate, R$ 3,99. Omo lavagem perfeita de 1,6 kg, R$ 19,98. Batata, melancia ou cenoura, R$ 1,98. Cebola ou beterraba, R$ 1,69. Pensando em construir? E economizar de verdade? Então vem correndo aproveitar. Porcelanato Extra retificado acetinado, R$ 66,90. Porcelanato Extra retificado acetinado, R$ 78,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC.
Se você procura qualidade para o campo e para a cidade, venha para a Nova Nutri. Tem medicamentos, rações, sal mineral, feno, ferragem, selaria, adubos, um completo pet shop, tudo para jardinagem e muito mais, hein, Gilberto? É isso mesmo, qualidade e confiança para o seu dia a dia é aqui. Nova Nutri, vem pra cá! Aqui na Cria Formato, sua marca se destaca com os brindes corporativos personalizados com design exclusivo e qualidade prêmio. Tem copos, garrafas térmicas, fones de ouvido, agendas, eco bags, kit de churrasco e muito mais, é isso, Marcelo? É isso mesmo. Se pode imaginar, a Cria Formatos pode criar. Cria Formatos, vem pra cá! Aqui na Ângulo Embalagens você faz suas compras e ainda concorre a prêmios. Essa é a Paula, a segunda ganhadora aqui na loja na campanha da CDL, não é isso, Anderson? Isso mesmo. Continue comprando na Ângulo Embalagens e concorra a um carro 0 km. Ângulo Embalagens! Vem pra cá! Martim Minas tem que ser. O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você. Lava roupas 8 quilos, 59,90. Fralda Huggies ou Pamper, 68,90. Café 500 gramas, 27,90. Açúcar, 13,98. Leite condensado, 4,98. Coxa com sobrecoxa de frango, 6,98. Martim Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Check-up. Resultados a serviço da vida. Menino ou menina? Pois é, essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem quando descobre que a mãezinha tá gravidinha, né? E para isso, gente, existe a sexagem fetal para aliviar e responder logo essa pergunta, acabar logo com essa ansiedade. Mas e aí, como é que funciona? Em que momento que pode ser feito? Até onde é confiável? Nós vamos saber tudo isso agora no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. O bate-papo é com a bióloga a doutora Núbia Araújo, que vem mais uma vez para enriquecer o nosso bate-papo. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa Prazer tarde. estar aqui novamente com vocês. Toda mãezinha mal tá grávida já quer saber o sexo, né? Antigamente era impossível, depois de um tempo usava-se muito ultrassom, mas agora a sexagem fetal é aquela que já vai logo caindo no gosto das mãezinhas, né? É isso mesmo. Bom, antes a gente esperava até a 14ª, 16ª semana para conseguir descobrir se o bebê era menina ou menino, né? Com os avanços que a gente teve na ciência, hoje a gente consegue fazer esse teste um pouco mais cedo, a partir da 8ª semana. Né? Como é que funciona o teste em si, né? A sexagem fetal, a gente vai ter o foco em encontrar o material genético masculino no sangue da mãe. Então, se o bebê for do sexo masculino, essa procura vai ter sucesso nessa procura. Eu vou conseguir identificar o material genético masculino, que é o cromossomo Y. Lembra lá da nossa aula de ciências, que mulher é XX, homem é XY? Então, a gente procura esse cromossomo Y. Se a gente não conseguir detectá-lo, o bebê é do sexo feminino. E aí, por exemplo, você falando nas semanas, né? Eu adoro fazer as continhas, porque quando a gente é mãe e tal, a gente já rapidinho pensa, mas quando não, mais ou menos ali por 1 mês e meio de gestação. Geralmente a mulherada descobre, às vezes, que tá grávida só num mês. Tá atrasada a menstruação, tem 1 mês e tá. E aí mal descobriu, ainda demorava mais uns 2 meses ali para poder fazer o exame no ultrassom e descobrir. Agora, 1 mês e pouquinho, já pode ir lá fazer o exame que provavelmente já vai saber o sexo. Isso, na verdade, a partir da 8ª semana de gestação. Então, dariam 2 meses. 2 meses, verdade. 4 semanas cada mês, então, dariam 2 meses. Por que a gente trabalha com essa idade gestacional de 8 semanas? Todo teste de laboratório, quando ele é padronizado, ele tenta ver qual que é o grau de sensibilidade dele. Né? Então, a gente começa a fazer os testes com gestantes de 1 semana, 2 semanas, 3 e assim sucessivamente. Quando foi feita a padronização do teste de sexagem fetal, em torno da 6ª semana, por aí, já se conseguia ter material genético da mãe em quantidade suficiente para fazer o teste. Então, na padronização, ficou estabelecido que a partir da 8ª semana de gestação, a gente teria esse nível de confiança que a gente trabalha com todos os testes de sexagem fetal no mundo inteiro, que é de 99%. Então, se a minha gestante tem 8 semanas de gestação,
e eu faço a coleta dela no momento certo, com o jeito certo, sem presença de um coletador do sexo masculino, porque isso pode contaminar a minha amostra, eu consigo ter 99% de confiança de que aquele será realmente o sexo do bebê. E é apenas uma coleta de sangue, na quantidade ideal lá, o exame é simples assim? Sim, é uma coleta de sangue normal, é inclusive o mesmo tubinho do hemograma. Então a gestante vai até o laboratório, faz a coleta de sangue e a gente colhe 2 tubos nesse momento. Esses 2 tubos são enviados para o laboratório, para a parte técnica, e lá a gente processa esses tubos em momentos distintos. Tá? Então, o primeiro tubinho é processado numa metodologia com uma profissional do sexo feminino também. A gente só tem meninas nessa área do laboratório. E aí ela faz esse teste. Fez, vamos dizer que deu masculino. A gente guarda aquele resultado ali, pega o segundo tubinho dessa paciente e processa ele novamente no laboratório com uma outra profissional numa outra metodologia. Deu masculino também? Lindo, liberamos o resultado masculino. Ah, não, olha, esse tubinho aqui deu feminino. Opa, temos alguma coisa errada. Vamos reprocessar esses exames para ver se o resultado vai bater. Se o resultado não bater, confirmar que um tubinho está dando masculino e o outro está dando feminino, a gente precisa pedir uma nova coleta. Ah, e o que significa isso, Núbia, essa nova coleta? O bebê tem algum problema? Não, não é nada disso. Lembra que eu falei que eu preciso do material genético do bebê no sangue da mãe? Existem gestantes que demoram um tempinho a mais para ter esse material genético ali em quantidade suficiente para a gente pegar no teste. Então a gente liga para a mãe e fala, olha mãezinha, vamos precisar fazer uma nova coleta, o ideal é que seja feito daqui 7 dias para a gente ter uma quantidade maior de material genético e ter confiança no resultado. Então por isso que a gente sempre pede a todas as mãezinhas que estão vendo a gente, que quer fazer sexagem fetal, não faça a sua sexagem fetal imediatamente antes do seu chá de bebê. Porque a gente tem muita mãe que vai lá na sexta-feira para fazer o chá de bebê no sábado, porque o resultado fica pronto em 24 horas. É melhor fazer com tempo, é melhor se fazer uma semana de uma nova antes. testagem. Isso. E para as mães grávidas de gêmeos, para crianças quando são gêmeos, como que funciona? Então, a gente pode também realizar a sexagem fetal. O que a gente precisa ter na mente é que existem 2 tipos de gestações gemelares, né? A gente tem os gêmeos que são univitelinos, ou seja, são aqueles que são dentro de uma mesma placenta, tiveram origem do mesmo vitelo, mesmo óvulo, né? Que se dividiu posteriormente. Estes são obrigatoriamente do mesmo sexo. Então, quando é uma gestação univitelina e eu faço a sexagem fetal, eu consigo dizer, olha, mãe, os bebês são do sexo feminino ou do sexo masculino. Quando a gestação ela é multiplacentária, ou seja, foram óvulos distintos que foram fecundados e cada um na sua placenta bonitinho, aí eu não consigo dar certeza do sexo dos 2 bebês, dos 2 ou mais bebês. Né? Aí eu só posso dizer, por exemplo, se der masculino, que pelo menos um dos bebês é do sexo masculino. Se der feminino, todos os bebês serão do sexo feminino. Mas se tiver lá um Yzinho, pelo menos um dos gêmeos, pelo menos. Não dá para saber se são os 2, não dá? Isso, não dá para saber. É uma questão que deixa muita mãe ansiosa, né? E é um exame que não oferece risco nenhum para a mãe nem para o filho, né? Não, risco nenhum. É uma coleta de sangue convencional. E quando a mãe ela sofreu um aborto antes dessa gestação, afeta de alguma forma? Pode afetar, sim. Quando a gente tem uma gestação, vamos dizer que você chegou até a 8ª semana de gestação, e aí sofreu um aborto e logo em seguida engravidou novamente. Pode ser que a gente detecte um pouco do material genético desse bebê, desse primeiro feto que teve ali, que está contaminando o sangue da mãe. Então, nos casos onde a mãe já sofreu um aborto, a gente pode realizar o exame e a gente coloca observação. Se for masculino, pode ser que esteja relacionada à gestação imediatamente anterior. A gente preconiza que entre uma gestação e outra, para a gente ter esse mesmo nível de confiança de 99%, a gente precisa esperar pelo menos 6 meses. Entendi. Que é o tempo que demora para o material genético do bebê ser degradado do sangue da mãe. E é um tipo de exame que o plano de saúde cobre ou não? Não, a sexagem fetal não é um exame diagnóstico, então o plano de saúde não tem obrigatoriedade de cobrir. Mas hoje em dia, os exames estão muito acessíveis, né? Então os laboratórios cobram um valor realmente muito pequeno, muito baixo, ainda há possibilidade de parcelamento, então ninguém precisa ficar sem fazer sexagem fetal. E a mãezinha que fez fertilização in vitro, normal também? Vida normal, ela vai assinar um termo pra gente, todas assinam um termo de consentimento, onde falam todas as normas da sexagem fetal, e essa mãezinha ela só precisa ter em mente de que se forem implantados mais de um embrião, se mais de um foi pra frente,
a gente tem que ter esse cuidado, igual a gestação gemelar, normal. Muito bem, né? Vocês tiraram todas as dúvidas e entenderam muito bem o que é a sexagem fetal, que é aquela angústia da mãezinha de saber logo, que todo mundo pergunta, né? Tô grávida, a primeira pergunta, né? Qual é o sexo, não é verdade? É igual assim, eu falo que quando a gente casa, assim, você arruma um namorado, vai casar quando? Casou, e o neném? E tá grávida, e aí, é menino ou menina? Sexo, né? Então pronto, é só fazer um exame aí em 2 meses, rapidinho já tá sabendo. Rapidinho. Muito obrigada mais uma vez por todas as informações. Imagina, é sempre um prazer. Sempre bem-vindo aqui no nosso estúdio. Obrigada. Gente, obrigada, doutora. Descobrir que a família vai crescer, como eu mesmo falei, é um momento, um dos mais emocionantes da nossa vida, né? E junto dessa alegria vem também a curiosidade que eu acabei de falar. E aí, menino ou menina? E então, gente, com um exame que é feito a sexagem fetal do check-up, a resposta chega assim nas primeiras semanas da gestação, de forma simples, rápida e segura. Aqui, cada detalhe é pensado para você viver ainda mais esse momento único com confiança, com tranquilidade, celebrando desde cedo o amor que só aumenta a cada dia. No check-up, ciência e carinho caminham juntos para transformar expectativa em emoção. Então, agende logo o seu exame de sexagem fetal e viva essa descoberta inesquecível. Para saber mais, entre em contato pelo número 3303.000 ou acesse o nosso Instagram @checkupmedicina. Check-up, resultados a serviço da vida. Semana que vem tem mais, viu? Vocês não perdem, não. Mais um intervalo, gente, rapidinho. Na volta nós vamos saber o que é mito e o que é verdade em relação à fertilidade feminina. Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. RC Distribuidora, qualidade que transforma. Revestimento Extra mais brilho, R$20,90. Piso Extra mais brilho, R$21,90. Porcelanato Extra retificado acetinado, R$47,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. Eu, como sempre, estou aqui no Leão fazendo compras, amor. Beijo. Assim, o músculo, R$28,98. Leite Bonolate, R$3,99. Como lavagem perfeita de 1,6 kg, R$19,98. Batata, melancia ou cenoura, R$1,98. Cebola ou beterraba, R$1,69. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Procurando pneus? Mila Auto Center. Dunlop, Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Goodyear e importados é aqui. Temos também mecânica completa, troca de óleo, baterias, suspensão e freio. Mila Auto Center, aqui você pode confiar. Vai trocar o óleo do seu veículo? Venha para a troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia. Sendo uma das lojas em Uberaba com Auto Center e uma grande variedade de escapamentos. É isso, Fabiana? É isso mesmo. No nosso espaço, cuidamos do seu veículo com honestidade e confiança. A troca de óleo da Casa dos Filtros. Vem pra cá. A necessidade de sua obra é caçamba? Fale com a Transforte. Precisa de maquinários de primeira linha, caminhões Munk, guindastes, rolon, roll-off, o famoso Julieta? Fale com a Transforte. Há mais de 30 anos atendendo Uberaba e toda a região com frota própria, equipe especializada e um serviço de alta qualidade. Transforte Locações. Vem pra cá. No mês da Independência do Brasil, conquiste a independência do seu sorriso aqui no Instituto Implementar. Não é isso, Elton? É isso mesmo, Emerson. Implantes, protocolos, facetas ou lente de contato. Fazemos tudo com qualidade e dedicação. E agora com moldagem 3D e cirurgia com sedação. Aqui no Instituto Implementar. Vem pra cá. Band Mulher já está de volta, já estou com a minha convidada, porque quando o assunto é fertilidade feminina, existem vários
questionamentos que confundem a nossa cabeça. E então a gente quer saber o que é mito e o que é verdade quando a gente fala disso. Por isso eu convidei aqui ginecologista e também especialista em reprodução assistida, a doutora Ionara, que vai esclarecer tudinho pra gente. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Vanessa. Tudo boa bem? tarde, tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Você que lida diariamente no consultório, a mulherada cada vez está mais preocupada com a fertilidade, né? Eu creio que porque as mulheres estão demandando muito no trabalho, em outras funções, deixando a maternidade para depois, e de repente já fala, doutora, o que eu faço agora? Então existe uma nuvem de dúvidas, né? Sim, hoje a principal característica é que as mulheres estão adiando mais a maternidade. Se nós formos observar o que acontecia há 20 anos atrás, hoje a gente tem quase o dobro de mulheres, proporcionalmente, engravidando a partir dos 35 anos. Então, realmente, as mulheres têm adiado a maternidade e aí o assunto sobre a fertilidade, assuntos ligados à perda da fertilidade, como manter essa fertilidade ao longo do tempo, isso acaba ficando muito frequente, realmente. É verdade. Por isso, a gente vai hoje, então, com mitos e verdades, para você que está assistindo a gente já desvendar esse mistério, não tem mais dúvida, né? Isso mesmo. Começando então, inclusive uma das questões que você acabou de falar, que eu já vi a resposta, se é verdade que, vamos ver aqui, mulheres depois dos 35 não conseguem engravidar? É mito ou é verdade? É um mito, né? Elas conseguem engravidar. Quando nós vamos falar em chances de gravidez, a melhor época para a mulher engravidar é entre os 25 e os 35 anos. Por quê? Porque os óvulos são mais saudáveis, é a época em que ela é mais fértil. Se nós formos avaliar a chance de gravidez, é muito maior nesse período. Depois dos 35 anos, uma vez que as mulheres nascem com todos os seus óvulos, então é isso que acontece, existe um processo de envelhecimento ocitário, porque nós nascemos com todos eles. Então, depois dos 35 anos, nós começamos a ter uma piora dessa qualidade dos óvulos, e não só isso. Começam a aparecer algumas patologias benignas, por exemplo, mioma, endometriose, adenomiose, algumas circunstâncias que podem levar a algumas morbidades, eventualmente algumas dificuldades para engravidar. Então, não é só a piora da qualidade do óvulo, mas também algumas outras patologias que podem atrapalhar. Mas isso aqui é um mito, ela consegue engravidar. Eu já ouvi dizer que cai pela metade a quantidade de óvulos depois dos 35, é isso mesmo? Isso é gradual. Né? A chance, nós fazemos uma avaliação, na verdade, isso a gente deve avaliar individualmente. Por quê? Algumas mulheres com 35 anos, às vezes ainda têm uma reserva ovariana muito boa. Tá? O que é a reserva? É o potencial de resposta à quantidade de óvulos naquele ciclo. Então, toda mulher que quer engravidar depois dos 35 anos, que está pensando nisso, seria interessante ela fazer uma avaliação da reserva ovariana, ver realmente qual é o seu potencial de forma individual, mas realmente vai caindo ao longo dos anos. Daqui a pouco nós vamos falar até dos óvulos, mas vamos para a próxima perguntinha, próxima afirmação, na verdade. Essa é danada. Pílula anticoncepcional causa infertilidade? Tanta mãe que fala, você toma pílula desde muito tempo, vai atrapalhar aí na sua fertilização. É verdade ou é mentira? É mentira, é um mito. O uso da pílula, ela não tem nenhuma ação do ponto de vista de piora da fertilidade. Algumas mulheres até perguntam assim, doutora, se eu uso pílula, quer dizer que eu não estou ovulando. Então, eu estou economizando os meus óvulos? Também não, tá? Nós temos uma perda de óvulo programada. Pense assim, todo mês a gente vai ter uma coorte, a gente chama de coorte, pensa que é um grande número ali de folículos, de óvulos, que se a mulher não ovular, ela vai perder naquele mês, tá? O que acontece, às vezes, com o uso da pílula, é que a paciente, ela menstrua regularmente, porque ela usa a pílula, então ela tem ciclos regulares por causa da pílula, e quando ela para, nós vamos observar algumas situações que nós não estávamos observando, que eventualmente estavam mascaradas porque ela usava a pílula. Então, usar pílula não causa infertilidade. Agora, usar pílula por um longo período pode mascarar alguma situação que nós só vamos ver depois que ela interromper. E aí muitas pessoas acham que também tem que parar, por exemplo, ela para de usar a pílula agora e já não vai conseguir engravidar daqui a pouco, né? Vai demorar muito tempo. Isso também depende de cada mulher, né?
Olha, isso é... Fica resíduos no corpo. Essa é uma pergunta ótima. E aí eu vou dizer o seguinte, a pessoa que... Vamos lá, se a pessoa esquece uma pílula, ela não pode engravidar? Não falha? Verdade. Então, se a gente esquece eventualmente uma pílula, pode acontecer gravidez. Então, ela interrompeu o uso do anticoncepcional, pode acontecer de no mês seguinte ela ter uma ovulação e ter gravidez. E não tem problema nenhum. Inclusive, mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, nem era o nosso foco aqui, mas mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos e elas vêm de um processo de usar anticoncepcional, a melhor fase para ela engravidar é logo que ela para, porque os ovários ainda estão tratados, entre aspas, né? Então, quando ela interrompe o anticoncepcional, ela deve tentar logo, imediatamente, tá? Muito bem. Pelo contrário, não deve fazer pausa nem esperar isso aí. Viu só? Próxima afirmação. Estresse e alimentação podem atrapalhar a fertilidade? E quem que não anda vivendo tudo isso, né? Alimentação ruim e estresse. É mito ou é verdade? É verdade. Eu vou dividir essa pergunta em duas, pode ser? Então, assim, em relação à alimentação, hoje em dia nós entramos em contato, primeiro assim, alimentação de uma forma excessiva, que leve à obesidade, tem impacto sim. Outro aspecto é a alimentação com muitos produtos químicos agrotóxicos que funcionam no nosso organismo como disruptores endócrinos. Então, o que é isso? Você come alimento com muito agrotóxico, por exemplo, ou usa muito plástico, aquece alimento em plástico, aumenta, aí isso você acaba tendo mais contato com bisfenóis e fitalatos e nós temos muitas pesquisas, inclusive avaliando número de óvulos produzidos, número de embriões, naquelas mulheres que se expõem mais a esse tipo de risco. Isso, às vezes, é da alimentação. Olha isso. Então, preferir alimentos livres de fitalatos, bisfenóis, sem dúvida, tá? Livres de agrotóxicos, então essa preferência por alimentos orgânicos, ter uma dieta equilibrada. Nós temos, inclusive, alguns estudos com algumas dietas que são melhores, tá? Então, por que são melhores? Porque são dietas mais saudáveis, com gorduras saudáveis, com menos industrializados, embutidos. Então, é ter uma alimentação mais equilibrada e mais saudável, mais natural. A dieta mediterrânea é uma ótima opção. Muito bem. E o estresse crônico, aí é um outro aspecto, talvez não o estresse do dia a dia, mas o estresse profundo, crônico, com altos níveis de cortisol, isso pode atrapalhar a ovulação. Mas é sempre importante dizer que, assim, às vezes a pessoa, estou estressada. Não é esse tipo de estresse, é algo realmente mais importante que pode, inclusive, atrapalhar os picos hormonais adequados e fazer com que essa paciente não ovule normalmente. Por isso que, assim, rapidamente comentando, às vezes até um tratamento fitoterápico é indicado para poder ou não, quando a mulher está tentando engravidar e não consegue por vários motivos, existe essa opção? Fitoterápico para estresse, para o estresse. Não, a gente não tem esse tipo de estudo, porque assim, para eu dizer, a gente teria que ter um estudo que mostre que o uso de um medicamento fitoterápico levou a melhora de chance de gestação. Então, nós não temos isso. Então, seria mais uma mudança de estilo de vida. O que nós recomendamos muito são hábitos, então assim, redução de ingesta de cafeína, isso é importante, não precisa parar, mas deve reduzir. Comer alimentos saudáveis, fazer atividade física. Atividade física é importante tanto para o controle do peso, quanto para a redução do estresse. Então, tudo isso é importante para melhorar as suas chances de engravidar. Muito bem. Bora para a próxima. Essa, como você comentou, das mulheres que têm o ovário policístico, muitas vezes acham que não vão engravidar jamais. Isso é mito ou é verdade? É mito. Ainda bem. Ainda bem. Então, vamos lá. Quando nós falamos de síndrome dos ovários policísticos, uma das principais características dessa síndrome, e às vezes a mulher tem ovário policístico no ultrassom e não tem a síndrome, então a gente tem que caracterizar bem, tem que saber o que está acontecendo. Mas uma das características mais importantes é a anovulação. O que é a anovulação? Essa mulher às vezes não ovula adequadamente, ela tem ciclos longos, então ela menstrua
Hoje, por exemplo, ela vai menstruar daqui a 45 dias, 60 dias, fica 3 meses sem menstruar, porque ela não está tendo uma ovulação adequada. Então, nós temos que fazer uma avaliação correta, ver se tem alguma coisa que pode, algum outro aspecto que esteja influenciando nisso, por exemplo, aumento de peso. O aumento de peso, a obesidade pode ter um impacto nessa situação. Outras situações ligadas à resistência à insulina, que é uma situação como se fosse um pré-diabetes. Então, nós temos que conversar com essa paciente, avaliar e oferecer o melhor tratamento para ela. Então, assim, ter síndrome dos ovários policísticos é algo que nós, na verdade, assim, a gente trata com muita tranquilidade. Ainda bem, que né? Que bom, né? Agora, a próxima afirmação, até você comentou muito rapidamente sobre algo que eu quero entender. A mulher, ela nasce com todos os óvulos que ela vai ter na vida, e isso é mito ou é verdade? É verdade. Olha aí, que incrível. Até, inclusive, recentemente saíram algumas notícias falando que isso não seria verdade, mas nós temos muitas evidências, inclusive, hoje, utilizando reprodução assistida, a gente vê a qualidade dos óvulos diminuindo ao longo dos anos. Então, assim, isso nós sabemos. Então, o que acontece? A mulher nasce com um pool de óvulos que eles não estão maduros, eles interrompem numa fase de desenvolvimento anterior. E todo mês a gente tem ali, lembra que eu falei que tem uma certa quantidade de folículos que folículo é onde fica o óvulo, tá, gente? Então, assim, tem alguns folículos que ficam disponíveis para aquele mês, tá? E aí, se ela não estiver usando o ano ovulatório, se ela não estiver usando anticoncepcional, ela vai ovular e todos aqueles outros vão entrar em atresia, aqueles outros que não foram ovulados naquele mês. No outro mês, ela tem tudo isso de novo. Só que essa maturação final do óvulo só acontece naquele mês, né? Acontece naquele mês, depois no outro, mas ela nasce com todos prontos. Por isso que nós consideramos que com o avançar da idade nós temos uma perda na qualidade desses óvulos, porque justamente é um óvulo que já está ali há muito tempo. Né? Então ele vai envelhecendo. Vai envelhecendo. Assim como o corpo normalmente. Exato, é um processo mesmo de envelhecimento ocitário. Por isso é que quanto mais cedo a mulher engravidar, melhor. Se ela não tem perspectiva de engravidar, assim, qual é a recomendação que nós fazemos hoje? A mulher tem 30 anos, ela não tem perspectiva de engravidar nos próximos 5 anos, pensar eventualmente em congelar óvulos, que é uma opção muito interessante para aquela mulher que não sabe se quer engravidar ou que está focando na carreira. Então, o congelamento de óvulos hoje é algo que é muito interessante nesses casos. Verdade. Próxima, a idade do homem não influencia na fertilidade. Eu já falando sobre a fertilidade feminina, mas a gente pôs essa aqui porque muitos também perguntam. A idade do homem influencia ou não? Já que da mulher influencia ou não, do homem influencia? Influencia. Então, assim, o que acontece é que os homens, eles renovam seus espermatozoides a cada 80 dias aproximadamente. Então, se você for pensar, a cada 90 dias ele tem todos os seus espermatozoides renovados, diferente da mulher, que é a vida inteira com os mesmos. Então, por exemplo, hábitos saudáveis, isso tem um impacto muito bom quando o homem muda hábitos. Entretanto, nós vemos que após os 45 anos do homem, ele também tem uma piora da qualidade, pode ter uma piora da qualidade espermática. E isso se traduz em algumas alterações espermáticas mesmo, ou redução de motilidade, redução na morfologia espermática, ou às vezes no próprio DNA, que aí nós só vemos através de testes de fragmentação espermática, teste de fragmentação do DNA. Tá? E o espermatozoide. Então, tem algumas alterações, sim, então, em qualidade mesmo. Na qualidade. Na qualidade. Mas isso não significa que não possa engravidar espontaneamente. A gente está falando de algo muito específico que a gente vê no laboratório. Tá? Então, é uma pergunta assim, pode ter diminuição? Sim, pode ter diminuição ao longo da vida. Nós estamos quase no fim do programa, doutora, mas por um minutinho dá tempo de você explicar rapidamente. Ter ciclos menstruais regulares é sinal de que a fertilidade está em dia? Sim ou não? Em um minuto a gente consegue explicar? Não necessariamente? Não necessariamente. Ter ciclos regulares sugere que essa mulher está ovulando adequadamente. Certo. Isso é ótimo, tá? Agora, se ela já estiver tentando por pelo menos um ano
e tem 1 ano até os 35 anos, ou 6 meses, se ela tiver mais do que 35 anos, nós precisamos avaliar se a tuba funciona, se as tubas uterinas funcionam, se outras situações também estão funcionando. Ter ciclos regulares é ótimo, é excelente, mas se ao longo do tempo a mulher não está conseguindo engravidar mesmo assim, tem que procurar atendimento médico. Procura uma doutora especializada. Muito obrigada por trazer tantos esclarecimentos. Isso é muito bom, né? Porque a gente traz várias informações aí para as mulheres que estão preocupadas, que estão esperando mais para engravidar lá na frente, enfim, ou que estão tentando engravidar. Então, muito obrigada, viu? Adorei. Eu que agradeço o convite. Muito bom. E nós vamos ficando por aqui nessa terça-feira toda voltada para a maternidade, né? Amanhã a gente volta com mais. Amanhã tem gastronomia, tem muito conteúdo por aqui. Às 1:50 eu estou esperando todos vocês, tá? Um beijo, um abraço apertado e fui!